Alô, Oi, Daniel. bom dia, Gisele, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Desculpa aí pela mudança no horário. Não, tranquilo, fim de semana não tem muita. Como tá mais. Como é que fala? Tá bem parado, tá bem quietinho aí esses dias, então tá bem flexível, não há problema. Inclusive, talvez, se for possível para você, a Aham, gente poderia alterar as aulas de sábado para as 11. sem problema. Tá, por quê? Porque sábado, olha, realmente é um dia que eu tô bem cansada, sabe? Sim, A minha semana é muito corrida, assim, muito puxada, sabe, Daniel? aham, E aham. aí até peço paciência para você no sábado, que às vezes talvez o meu raciocínio até esteja mais lento, porque olha, Uhum. ontem foi um dia bem cansativo. Ah, imagino. Não, mas você vai ver que a gente. As aulas não precisam ser pesadas, né? O objetivo é deixar Sim, elas leve, tranquila. E tocando no ritmo que você consegue absorver. Não adianta a gente pegar pesado e te sobrecarregar de conteúdo, é, sabe? A eu, gente. eu concordo. A ideia é ser uma coisa agradável. Isso é o primeiro, né? Que você não se sinta exausta no final da aula. Assim, Sim, desafiada sim, exausta não, sabe? sim, claro, por Essa, favor. essa é a ideia. Claro, claro. Então tá, a gente continua com nossas aulas teóricas. Hoje a ideia é a gente ver um pouco sobre a história da programação. Eu queria perguntar se tu conseguiu fazer o exercício da aula passada? Olha, se eu vou ser bem sincera contigo, eu fiz ontem à noite e eu fiz com a ajuda de ChatGPT, obviamente, né? Dei Uhum, uma pesquisada no Google até para relembrar claro, o claro. que a gente tinha conversado, Aham. assisti o vídeo também, né? Que você Sim. mandou, que na verdade acho que era praticamente o mesmo vídeo, né? Não, não, o vídeo que eu mandei era o mesmo, se eu não estou enganado. Era o Era mesmo. o mesmo, É, né? eu só mandei porque o link que estava na pasta não dava para abrir, entendeu? Então Entendi. a ideia Ah, era, tá. era que você pudesse abrir esse vídeo qualquer hora para você relembrar e tal, sabe? Ótimo, muito bom o vídeo, inclusive. Eu acho que Sim, vou ter que assistir ele mais vezes, porque ele é um vídeo bacana, bem né? completo, que tem Sim, muita informação no vídeo só, assim, é uma tem coisa que bastante. Tem. tem que assistir com calma, assim. Isso, e digamos assim, se você olhar com carinho, um pouquinho, você vai guardar as principais informações. Esses vídeos são vídeos que eu vejo antes da aula e eu faço uma curadoria, eu vejo se tá legal, se explica bem, assim, sabe? Meu objetivo Uhum, é que você tenha um material que você possa contar. Ah, quero lembrar de tal coisa. Vai lá, puxa o material e já tem uma base, né, uma referência de conteúdo legal para você, sabe? sim. Nessa linha. O que a gente poderia fazer, até para testar, ver se eu absorvi, é Uhum. você me fazer as perguntas e eu nem olhar o que eu escrevi. É, Aí já eu vai ia. saber. Não, eu ia te propor isso, tá? Tipo, eu tô olhando aqui o que tu escreveu, né? Tô dando não tô lendo tudo, tô dando uma pincelada, porque importante é o que você sedimentou, que você guardou. Lembrando É, que não é para decorar as coisas. A ideia disso sim, aqui é só para tu ter uma base. Esse histórico, os programadores que têm esse histórico normalmente são programadores que se importam com a área, né? Não é sim, só um cara que aprendeu a programar, é um cara que entende mais ou menos o que está fazendo. Então, sim. é dali para, digamos assim, começar com o pé direito, entende? Ah, sim, total, com certeza. Porque ontem eu dei uma lida novamente Sim, lá, né? Pesquisei e tal. Daí, claro que traz um monte de informação. Aí eu sim, copiei e colei ali até para ter essas informações organizadas ali no claro, exercício, né? E sim, daí dei mais uma olhadinha sobre o vídeo também. E esses inteligência artificial, você joga lá, uhum, eles já trazem até o resumo do vídeo, fazem tudo, né? sim, 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 Aí perfeito. eu estava na casa de uma amiga que ela me chamou lá, que ela queria me dar um presente, ainda não tinha ido na casa dela, daí tinha uma amiga que está estudando inteligência artificial e todas essas ferramentas. Aí ela Aham, já me indicou várias ferramentas de inteligência artificial e não sei o que, não sei o que. Eu falei, isso, gente, legal. é muita coisa. A inteligência artificial é legal quando você já tem uma base, né? Porque às vezes É, ela pode ter cuspido o negócio sem pé sem cabeça e você absorve. exato. E ela me questionou ontem, inclusive, porque ela está fazendo. Não é a minha amiga, amiga da amiga, né? Sim, Ela sim, está fazendo mestrado em, acho que é inteligência artificial e não sei mais o que lá, e não sei mais o sim, que, sim. blá, blá, blá.
E aí ela perguntou o que eu estava estudando. Eu falei, né, que estava fazendo ADS, começando, Sim. ela falou, ela me questionou, ela falou, mas você acha que vale a pena você estudar ADS desde o início, estudar matemática, lógica, lá. Hoje em dia, com essas ferramentas todas, inteligência artificial, você acha que realmente as pessoas vão precisar começar a estudar isso tudo, codificação, programação? Aham. Eu falei, olha, se for nesse nível que você está falando, então vamos fechar todas as faculdades, então, né? Na verdade, assim, o que acontece? Quem estuda a inteligência artificial, ela tem o potencial de fazer isso. Não é que ela, Uhum. talvez isso não aconteça agora, talvez isso nunca aconteça, mas tem esse potencial. Vou te dar um exemplo do que ela falou. Em 1950, 1970, surgiu uma coisa que ia matar o rádio. Sabe o que é? Como? Em 1950, mais ou menos, 1960, surgiu uma coisa que ia matar o rádio. Você sabe o que é? A televisão, só que não, né? Exatamente. Em 1990 surgiu uma coisa que ia matar a televisão. Você sabe o que é? Não, a internet? Exato. Matou? Não. Claro que não. Claro, substituiu, mudou, mas não matou. Sim. Entendeu? Inclusive o rádio, que é a coisa mais, sei lá, Antiga. ridícula que existe em termos de negócio velho pra caramba, todo mundo usa. Aham. Tá Eu entendendo? adoro, inclusive, mas eu sou old Sim, school, né? mas esse que é meu ponto. Se eu te falar assim, a TV tem potencial de matar o rádio? Claro que tem. Só que não matou, porque tem gente que ainda dá valor para isso, né? Por exemplo, Sim. se todas as pessoas que têm rádio trocarem por uma TV, a rádio morreria. Ou, Uhum. pensa diferente, se todas as pessoas que têm rádio começarem a escutar rádio na internet, o rádio morreria também. Aham. Entendeu? Então, assim, potencial tem, tipo, é quase a mesma coisa. Então, a inteligência é mais ou menos nessa linha. A inteligência artificial, sim, ela tem o poder de matar muita coisa, mas, por exemplo, você ainda vai, sei lá, talvez você precise menos, né? Por exemplo, você tem, vamos falar assim, atendente de, quando você liga no 0800, né? Uhum. Você pode já usar hoje usar a inteligência artificial para fazer esse tipo de atendimento. Mas você Sim. tem que ter, sei lá, de 30 pessoas que você tinha, você vai passar a ter uma, duas ou três. Sim. Porque vai que a inteligência artificial chega num ponto que ela não consegue mais ajudar. Ela trava às vezes. Ela pode, Claro. ou sei lá, pode faltar energia, ou pode se fazer uma pergunta que ela identifica que a resposta é indevida e ela fala, ó, vou passar por um atendente humano. Vai precisar do atendente humano. Então matar não vai matar, no meu entender. Mas que vai mudar a regra do jogo, vai mudar bastante. Sim. Aí a gente tem mais um exemplo só para contribuir nesse assunto. Por exemplo, você para pensar que hoje em dia, o pessoal que faz arte, né? Quadros, desenhos em geral, vale a pena começar a desenhar no papel, pintar com tinta guache, com crayola, com todas essas loucuras, para depois ir no computador ou não vale a pena? Tá entendendo? Uhum. Essa é uma pergunta para pensar. Por exemplo, ah, os efeitos especiais na TV, como que era no passado? O pessoal fazia as maquetes, né? Sim. Daí, e eles mexiam as maquetes, era feito por stop motion e tal, e era bem legal, inclusive. Aí, o que aconteceu? Veio o CGI, né, que é gráficos computadorizados, e matou. Mas matou por quê? Porque foi uma evolução. Ela, tipo assim, a mudança foi muito grande, a vantagem era demais, tipo, não justificava mais você fazer maquete para fazer filme. Faz tudo no Uhum. computador. Isso foi um dos casos que substituiu, que matou, morreu. Por exemplo, qual outra tecnologia que morreu? Em 1970, você escutava a música. Como que você gravava uma música nos anos 70? Fita cassete. Uhum. Você vê ó, fita cassete hoje em dia? Não. Essa Sabe que tá morreu. voltando? Ah, Tá tá voltando, o voltando? pessoal. Aham. Tem um amigo que ele tem uma loja aqui em Olha. Curitiba de rock, né? Uhum. Let's Rock chama a loja. Sim, sim. E tem uma procura imensa por fita cassete. LP já existe, já tá faz tempo já que LP voltou, nunca né? morreu e eu não sei te explicar por quê, mas ele só diminuiu. Quando eu era jovem, né?
o pessoal já comentava muito sobre LP lá na faculdade, assim, tipo, tinha um público de LP forte, assim, até onde eu sei. Sim, sim, aumentou muito e as pessoas Legal. estão comprando vitrola, enfim, toca-disco, que a gente Sim, chamava, né? sim, sim. E tá um mercado assim bem aquecido nesse sentido, mas Pô, legal, é legal. só nessas lojas específicas, claro, né? Sim, sim, não, legal, bom saber. Mas assim, esse é meu ponto, tipo, para substituir tem que ser uma evolução muito grande e pelo que você falou, de fato não substituiu, só diminuiu, né? Talvez É, quase zerou, digamos assim, mas enfim, com essas mensagens, com essas metáforas, você consegue entender o conceito. Você dizer que vai matar, que vai substituir, pelo menos a curto prazo, eu acho assim um pouco exagero. Não diria é, mentira. ela quis me questionar assim, que ela falou assim que hoje em dia as inteligências, aí ela me citou várias lá, que eu Sim. nem lembro todas, que elas codificam, que elas fazem programa, que elas fazem aplicativo, que elas fazem É, tudo. Eu falei, sim, eu acredito, meu cunhado até comentou comigo sobre isso. sim, A questão toda é que até na própria faculdade foi abordado isso, que eu até comentei contigo também. A questão é que quando dá um bug, dá um problema, que a inteligência artificial não consegue resolver, aham. quem que resolve? E outra, assim, por exemplo, se tu parar para pensar, por que que eu vou comprar um livro para ler se eu posso ler no celular? É simples, porque ler num livro é completamente diferente. Uma experiência É total diferente. totalmente diferente. Você trabalha regiões diferentes do cérebro, você tem uma experiência diferente. Imagina alguém que nunca pegou um livro, não vai saber o que que é dobrar uma página, O perder cheiro do livro, o né? cheiro, você perdeu o teu sinalizador onde você parou da leitura, saber o que que é ter uma boa iluminação, enfim. Tem um monte de detalhezinho, tipo, ficar com cãibra na mão de ficar segurando e tal, sabe? Tem um monte de coisa que, tipo, a pessoa não sabe. E isso depois, por exemplo, tem livros que são pesados, tem livros que você não consegue ler porque a letra é muito pequena e assim vai, Sim, entende? Então, tudo isso, assim, não perde o valor você treinar por conta, entende? Mas só tem que se adaptar com as ferramentas mais novas, né? Esse que eu sim. penso, você ter uma base, e essa base, você usar a IA para expandir essa base, ok, mas usar a IA para criar a base, ainda não sou tão fã, sabe? Eu também não concordo. Eu falei para ela, olha, se tiver que resolver alguma questão de código, o que os professores comentaram na faculdade foi isso, que as Sim, empresas estão contratando e elas estão fazendo testes práticos com os programadores, aham. mais ou menos que nem teste de mesa praticamente, porque ou Para ver se colocando num sabe alguma computador, coisa. colocando a pessoa num computador que ela não tem acesso a acessar nenhuma inteligência artificial para ela Sim, não colar, digamos assim, sim, e colocando um problema ali de programação para eles resolverem, perfeito. porque a maioria não sabe. Não, é isso mesmo, você falou a verdade. Mas é um assunto bacana. A gente ainda pode brincar bastante com o IA, né? Tentar chegar no Que ela limite. ficou me provocando assim no sentido de que eu tava perdendo meu tempo, sabe? Na cabeça dela vai estar porque ela está nessa área e ela, digamos assim, ela está nessa área, né? Se você, por Sim, exemplo, se você tiver com dor e você for no cara que é um cara que administra a vacina, vai falar que você tem que estar com as vacinas em dia para parar a dor. Se você for um cara que é fisioterapeuta, vai falar que tu tem que fazer fisioterapia para passar a dor. Se você sim, for num cara que é de acupuntura, ele vai falar que tu tem que fazer acupuntura para passar a dor. E assim vai, né? Se você sim. for num farmacêutico, ele vai te passar remédio para passar a dor. Se você for num cirurgião, ele vai te jogar para faca para dizer para passar a dor. Mas Bem por aí. é isso, né? E, tipo, se a pessoa, digamos, consegue deixar o lado pessoal de lado, que é a opinião pessoal, e analisar de forma fria, aí você vai ter uma resposta que é uma resposta legal. E é Sim. difícil fazer isso. Não é todo É mundo que difícil, consegue. sabe por quê, Daniel? Porque entra o ego. Sim, exato. Você É pegou, o você pegou ego que é o exatamente a ideia. problema de tudo. Sim, sim, e as pessoas querem estar certas, né? É uma Sempre. espécie de autoafirmação também. Mas tudo É. bem. Posso te encher o saco com as perguntinhas? Por favor, vamos ver se Então, eu aprendi alguma coisa. a ideia é gastar 5 a 10 minutos, não mais que isso. É uma pincelada. Lembrando, você não tem a obrigação de decorar nada. Essas perguntas são só para ver o quanto você conseguiu guardar das informações, né? E Sim, em cima disso a gente pode reforçar se você precisar trazer o assunto novamente ou virar a página, focar para frente. Você que vai me ajudar a definir
os próximos passos. Mas então, Beleza. a primeira pergunta. Não tô com o arquivo aberto, tá? No computador, nada. Tranquilo, não. Você já me falou as regras do jogo e eu concordo. É, eu quero ver se realmente eu absorvi, porque é muito fácil Sim. colar, né? Não, essas perguntas, que nem você viu pesquisando, é dois palitos. A ideia é ver quanto tu absorveu. Eu tô com ela aberta aqui, tá? Tá? E eu vou também, obviamente, te ajudar nas respostas com o intuito de sedimentação também, tá? Bom. Vamos lá. Primeira pergunta é referente a uma espécie de calculadora ou ferramenta de cálculo, né? E a pergunta é: qual você considera ser uma das ferramentas mais antigas? Não tem que ser tipo assim, a primeira, mas me fala de Aham. uma ferramenta antiga que seja para conta, para cálculo. Então, antes de eu olhar e fazer a pesquisa, sabe o que tinha me vindo na mente? Uhum. Contar nos dedos. Só Só que não que é uma ferramenta, né? exato, é uma assim, é uma, por exemplo, se não me falha a memória, os maias usavam nós, eles pegavam uma corda e davam nós na corda e o número de nós era a contagem e tal. Existiam algumas facilidades nesse sentido. Agora, se a Entendi. gente pensar, que nem você falou, se a gente pensar Como numa ferramenta, máquina né? que tenha, digamos assim, alguma inteligência, alguma lógica, alguma engrenagem, algo nessa linha, né? Que viria à mente, por exemplo. É daí é aquilo que a gente falou na aula passada, o ábaco, né? Sim, sim. Você Mas eu te chegou. confesso que antes da nossa aula eu não ia lembrar do ábaco, isso é Eu ia fato. perguntar, você chegou a usar o Abaco alguma vez? Não, nunca É bem usei. legal, é bem legal. Nunca usei. Aham, ele é simples, mas é bem legal, assim, sabe? E você tem alguma ideia de uma outra só pra gente fugir um pouco da tua resposta? Acho para cálculo, Aham. Não não, tem não. uma na tua infância que você lembra? Então, tem o que eu acho que era o ábaco, que era uma coisa quadrada, assim, de madeira, com os. Que tinha na escola, inclusive, que os professores Isso, tentavam ensinar matemática para gente ali, a sim. tabuada, sei lá o Ó, quê. quando eu era Era uma coisa pequeno, quadrada com umas varetinhas e umas coisas assim de madeira, né? Umas isso, bolinhas. exato, exato, eu sei o que você está falando. Serve, é para, tipo, como se fossem umas brincadeiras de matemática, né? É isso, umas Sei. bolinhas ali que daí Ó, você pintava, quando eu era jogava. pequeno, eu tinha um lápis com toda a tabuada. Sério? Daí eu, sim, sim, era bem pequenininho o número, mas dava para ler. Então Que esses legal. lápis, sim, sim, esses lápis que você usa, hoje em dia a pessoa usa muito aquele que tu coloca o grafite, que eu esqueci o nome, lapiseira. Mas quando a Ah, gente era pequeno, não tinha muita lapiseira, era só lápis mesmo. Aí tinha uns não. lápis que tinha tabuada aí dentro. Legal. E existe uma coisa que o pessoal que me falou que eu não conhecia chamada régua de cálculo. Tu chegou a escutar? Não conheço. Régua de cálculo era uma régua que parece que fazia algumas operações matemáticas. Acho que era logarítmico, um negócio assim. Eu, Nossa. depois, assim que você me liberar o acesso no Unidesk, eu puxo para te Ah, deixa eu mostrar. liberar aqui, esqueci, Tu vai desculpa. passar? Não, tranquilo. Então, eu já vou. Se quiser passar aqui no Chrome, no Google Ah, Meeting. aham. Então, são duas coisas. Você vê, meu objetivo é contribuir, né? Então, essas duas coisas que eu te falei são coisas que você não vê por aí. Quem que fala do lápis, quem que fala da régua? E são ferramentas que, de fato, têm esse objetivo de te ajudar em continhas. Claro que elas não são tão fortes, né, quanto... Elas não são tão fortes quanto essas que a gente está vendo aí, né? Então, Então, deixa eu mutar deixa eu aqui. mutar aqui. Peraí. Peraí. Beleza. É que eu estava me ouvindo, agora não tô mais. Então, o que acontece, ó? Vamos buscar por régua de cálculo. Eu acho que vai aparecer. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó, tá vendo? Isso é uma régua de cálculo, ó. Ah, eu acho que eu lembro de ter visto isso assim na infância. Eu Eu nem nunca tinha, usei. Eu nunca usei, nem sei como nem eu. funciona, mas tipo, o pessoal usava para fazer conta, entendeu? Hum, E tem aqui aquele lápis com a acho que é tabuada, não sei se eu escrevi certo. Era isso aqui, ó, quando eu era pequeno tinha esses lápis. Aqui eu Ah, acho que que dá para legal. enxergar, ó. Nossa, Tipo, eu tinha não tive isso. lá no Paraguai tinha bastante. Era Hum, legal, né? Porque era pra gente descontrair, ó.
Aqui, ó, 1 vezes 5, 1 vezes 6. Era esse lápis Aham, aqui, inclusive. Tinha toda, que legal. toda Eu vou tabuada. comprar um desse para mim. Se eu te falar que eu não sei a tabuada de cor até hoje, você vai rir de mim, né? Não, não vou porque assim, eu também demorei, mas tem um segredo, eu vou te passar já o segredo para você decorar a Oba, tabuada, é assim, ó. O segredo é você pegar a tabuada e decorar da seguinte forma. Você decora somente a diagonal. Por exemplo, se você pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e por baixo também, peraí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O segredo é você decorar sempre a diagonal. 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2 é 4. dois, Só isso aqui tu decora, porque o resto fica mais fácil. Aqui é seis. 9, 4 por 4 é Nossa 16, Senhora. 5 por 5 é 25, só diagonal, só isso aqui. Porque, por exemplo, se você sabe, por exemplo, 4 por 4, né? E digamos assim, você quer fazer 4 por 5, você pega o 16, que você já sabe, e soma 4, né? 4 por 5 é 20. Por quê? Porque eu sei que é 16 mais 4, entendeu? Então você usa esse cara como referência. Por exemplo, eu não sei a tabuada de 7, mas eu sei que 7 vezes 7 é 49. Isso eu decorei. Aham. Então, se eu quiser fazer 7 vezes 5, é só justo esse número. Porque, porque 7 vezes 2 é 14, né? Então, 14 menos 49 é 35. Entende? Então, essa diagonal é a maneira. Se você decorar essa diagonal, né? 8 por 8 é 64 e 9 por 9 é 91. Com essa diagonal aqui, você consegue, tipo, se virar. Essa foi o que pra mim deu certo, né? Vai aqui pra Entendi. te ajuda. Não, não sei se eu peguei bem, mas vou, vou É testar. diferente, é diferente. Tipo, você só decora a tabuada em diagonal e você aproxima os números perto, entendeu? Hum, Mas fica tranquila, é só uma dica, né? Pra mim deu certo isso aqui. Eu só decorei isso entendi. aqui. E a partir disso fui crescendo, digamos assim. Por exemplo, eu sei que 10 por 10 é 100, 11 por 11 é 121, 12 por 12 é 144, e assim vai. Você consegue expandir, é bem legal, tua mente cresce bastante. Legal. Diferente, diferente. Mas tudo bem, vamos voltar aqui. Então, eu vou diminuindo aqui, vou voltar. Vamos para a pergunta número 2. Pode ser. Ele Uhum. fala sobre a diferença entre um ábaco, uma calculadora e uma calculadora mecânica. Como que você definiria a diferença entre um ábaco, que ele tem uma característica, e uma calculadora mecânica que tem outra característica? Então, pelo que eu entendi, o Abaco ele não ele só funciona manualmente, né, com as mãos, literalmente, né, do ser Sim. humano ali. Ele não tem nenhuma engrenagem, ele não tem nada, digamos que mecânico ali que faça com que ele funcione para dar o resultado. Se não depender da intervenção ali manual, Ah, ele não vai dar o resultado. Já a calculadora mecânica, ela tinha algumas engrenagens, né? o problema é que a calculadora mecânica ela funciona só com ativação manual também. Também, mas ela tem engrenagens que Exato, não, é você isso que eu quis dizer. ativando, ela. Os dois dependem da mão, tanto o ábaco quanto Sim, a calculadora. Então você falar que certo. uma tem que ir na mão, a outra também, porque assim, ó, Sim, por que que era calculadora mecânica? Porque não tinha pilha, não tinha energia elétrica, entende? Daí, entendi. daí que o pessoal chama de mecânica. Então, eu entendi teu ponto, mas só reforçando que tanto o ábaco quanto a calculadora mecânica em geral, tu tinha que ficar girando alguma coisa para ela funcionar, se não estou Então enganado. seria, no caso, seria uma força que tem que ser colocada também, né? Sim, sim. No caso do ábaco, você vai posicionando ali. Ou melhor, eu vou te ajudar na resposta da seguinte forma: o Ah, ábaco não tem um mecanismo complexo por trás. certo, Já a calculadora tem um mecanismo complexo, uma inteligência, uma lógica, né? entendi. Tanto o ábaco quanto a calculadora, elas são essa inteligência, esse funcionamento, ele ocorre com as mãos, né? A gente vai lá e seta os Sim, números e tal e tal e tal. É, o ábaco pode fazer conta não, né? e a calculadora. Faz. Uhum. Então, aí você já tem mais uma diferença, né? Uhum. Então você pode, tipo assim, eu acho que tem duas formas da gente responder isso aqui. Você pode usar a questão da engrenagem, que é a complexidade do equipamento,
Ou você pode usar complexidade de cálculo, né? Porque uma não tem cálculo nenhum e a outra tem. Tá, tô anotando aqui. Não, isso aí é, digamos assim, isso É aí que é, eu gravo mais se eu escrever. claro, fica à vontade. Meu ponto é que o que eu tô te passando, não, assim, eu não tô lendo, né? Eu tô te passando, mastigando o conteúdo, sabe? Sim. Então, o legal seria, talvez você, se você tivesse como pôr a mão numa calculadora mecânica no Abaco, às vezes fica um pouco mais fácil de entender do que a gente só olhando, né? Mas tudo bem. Mas eu acho que Sim. deu para pegar a ideia, né? Deu sim. Tá, então a outra pergunta que é mais histórica do que de conteúdo fala assim, ó, por que o Charles Babbage e Ada Lovelace são figuras importantes, mesmo que suas máquinas nunca tenham sido totalmente construídas? Eu vou então melhorar essa pergunta. O Charles Babbage e a Ada Lovelace, eles, se não me falha a memória, eles desenharam máquinas que na época não tinha tecnologia para ser construída. Só que eles, mesmo que essas máquinas não tivessem existido, só tivessem existido no papel, eles acabaram deixando um legado, deixando um legado importante. A pergunta é por que que esse legado foi importante? Eu acredito que seja pelo raciocínio deles, pelas provocações que eles trouxeram, Uhum, pela contribuição que eles. Só pelo fato deles questionarem o que já existia e trazer outras ideias, né, ou outros pensamentos que ajudaram a revolucionar naquela época, né? Então, só por isso. esse fator ter alguém pensando ali e descobrindo coisas novas já é independente se foi usado, se não foi usado, né? Isso, o Depois que da época acontece? dele foi aplicado, né? Correto. Então, o Babbage fez a máquina diferencial e a Lovelace fez a máquina analítica, mas o importante é que a Lovelace, ela fez o que o pessoal entendeu como ser uma espécie de primeira programação. Entende? Tipo, a abordagem dela, da Lovelace, foi uma espécie de. Ela criou um algoritmo e em cima desse algoritmo fez a máquina. Então é como se tivesse fazendo um programa. Entendeu? Só que quando Certo. nós programamos hoje, a gente fez o que a Lovelace fez, só que a gente utiliza uma linguagem de programação. Lá, quando ela fez a máquina de Lovelace, não tinha linguagem de programação. O que que tinha? Não tinha nada? Ah, tinha, tanto que ela fez uma máquina. Uhum. No papel, mas fez. Mas o que que tinha? Você já sabe a resposta. Hum, Não, não tem ideia? Pera aí, pergunta de novo. Claro. Então vamos lá, porque é um raciocínio para tu entender a pergunta. O raciocínio é: hoje nós programamos, quando a gente quer programar, a gente precisa de um algoritmo. Quando você tem o algoritmo pronto, você utiliza uma linguagem de programação para programar esse algoritmo, correto? Certo. Legal. Então, lá atrás, a Lovelace, ela é conhecida como a mãe da programação porque esse processo que eu acabei de escrever, ela fez isso lá atrás, sozinha, ela criou isso. Ela descreveu um algoritmo, ela criou um algoritmo e ela fez uma máquina para esse algoritmo. Uma máquina no papel, porque não tinha tecnologia para sair do papel. Mas ela fez. Certo. Nós utilizamos uma linguagem de programação para implementar o algoritmo. Ela usou outra coisa, ela usou uma tecnologia que tinha na época para implementar no papel. Qual tecnologia ela tinha para, entre aspas, programar? Nossa. Você sabe a resposta, mas eu te ajudo. É Não engrenagem. tô. Engrenagem. Engrenagem. Você programa por engrenagem. Entendi. A engrenagem, ela pode ser programável. Tanto que fizeram calculadoras em cima disso. Entendi. Então ela desenvolveu uma engrenagem ou ela usou a Não, ela engrenagem usou a para. engrenagem para implementar o algoritmo. Entendi. Você usa engrenagens para multiplicar, somar. Isso, deixa eu te contar, na Segunda Guerra Mundial, os navios. Imagine que você tem um navio em movimento que quer bater em outro navio em movimento com míssil. Você não sabe o difícil que é, porque são dois pontos móveis. Enquanto você calcula a posição que você tem que lançar o míssil para atingir o outro navio, já mudou tudo. Porque você está se mexendo e ele também.
como que você faz isso? Eles criaram um gráfico 2D onde você põe a velocidade do teu navio, tu coloca a velocidade do navio e, obviamente, a orientação dele. Isso gera uma curva, em cima dessa curva você tem a resposta. Entende? E como que é Hum, feito isso? Isso era feito mais ou menos algo parecido com o que eu estou falando. Tipo, é, pegava ali, podia ter algumas engrenagens e tal ali, tipo, onde você colocava, sei lá, velocidade 5 metros por segundo era 5 voltas numa manivela e assim vai, entendeu? Então isso foi usado, isso da engrenagem que estou te falando, foi usado na guerra. Não, não é só, digamos, só que não é muito divulgado. É, então isso existiu, não ficou só na teoria aqui na Lovelace e tal. Isso para frente teve a sua utilidade, por exemplo, na guerra, assim. Isso foi só um exemplo, tem muitos outros que a gente nem sabe? entendi. Então, Deixa eu te digamos, pode perguntar, o falar. que foi que o Babbage criou mesmo? Desculpa que eu... Aqui você colocou que o Babbage fez a máquina diferencial. Isso eu ia te perguntar, porque eu pesquisei ontem, mas eu não sei o que é a máquina diferencial. Olha, eu preciso dar uma lida com calma, tá? Tá. Na matemática, diferencial é uma conta difícil. Vou resumir assim para você. E o diferencial, ele faz sentido quando você tem equações, tá? Não contas. Hum, Entende? Por exemplo, um diferencial é a parte da integral e derivada da matemática. E eu não pesquisei a fundo qual que é a ideia da máquina dele. Vou ter que dar uma olhadinha e te responder na sem próxima problema. aula, tá? Agora, a Tá. máquina analítica eu consigo dizer porque a máquina analítica é focada em fazer contas, Uhum. entende? Então, mas assim, de cara eu não lembro. Eu sei o que é diferencial, né? Porque eu estudei isso, matemática diferencial e tal. Mas tem que ver se a máquina dele, de fato, abraçou essa ideia ou se, tipo, é uma outra ideia com nome parecido, entende? Entendi. É isso que eu vou ver pra ti. Mas de cara assim eu não tenho. Tá bom. Então tá. A gente matou a terceira. Vou tentar dar uma acelerada para não perder a aula de hoje, tá? Então, o que foram. Não, mas fica tranquilo, Daniel. Fica tranquilo, É? viu, com relação. Aham, não, eu Não, acho se você tá que é um gostando, tempo bem, bem bem, bem, aproveitado. bem aproveitado. Não, legal, legal. E lembrando que essas aulas vão estar todas no YouTube depois para tu lembrar bonitinho, tá? Sim, sim. Beleza, então vamos lá. O que foram cartões perfurados? Qual a sua relevância para o desenvolvimento? Você consegue lembrar a importância deles, quando foi utilizado? Faz um resuminho para mim do que tu lembra, só para eu. Eu lembro que eles foram utilizados para o que a primeira história que você me contou, que era para calcular as horas trabalhadas das pessoas, Em né? qual máquina? Puxa vida, Tinha o mesmo nome daquele negócio do RH lá. mas não foi o criador, Não, mas pode falar, você começou certo. Rolerite, Isso, como é que é o o nome nome da dele? máquina Ela Olerite, tá? Tá O certo. nome da máquina também era. Sim, o nome da máquina é o nome do cara que também é o nome desse negócio do RH. Então é tudo o mesmo nome. É, Que bom, né? Tá fácil daí. tá. Tá, E então, aí é isso que eu lembrei desses papeizinhos, esses cartõezinhos perfurados que a máquina conseguia ler as horas que foram trabalhadas, o né? Olerite Conforme era um computador ou não? Não, né? Não sei, me explica. Acho que não, ele era só Por uma quê? engrenagem. Opa, então será que dá para dizer que era um computador, mas ele não era eletrônico? Poxa vida, daí eu não sei qual que é o conceito de computador. Exato, inclusive está aqui o conceito de computador, mas assim, Ah, o que que é a computação? Qual que é o conceito mais simples de computação? Isso é importante. E acho que até tá mais para frente essa pergunta, mas já vou adiantar. Resuma o conceito de computação, vê se tu consegue, assim. É simples. ele é uma máquina de processar informações, não é? Sim, é isso, mas tem como você, digamos, me responder de forma mais analítica ou não? A ideia da caixa preta, lembra ou não? Não. Eu vou te ajudar aqui a ideia da caixa preta. O que acontece? Primeiro, por que que a gente chama caixa preta? Porque a gente é racista, com certeza. E o outro Sim. motivo que a gente chama de caixa preta é porque você não sabe o que tem lá dentro, né? Então a programação, ela tem três estágios. Tu tem a entrada, normalmente é a entrada de informações.
você tem alguma coisa que acontece que a gente chama de caixa preta, que não interessa, e aí você tem a saída. Esse aqui é o Certo, conceito de programação, né? Tu tem certo. alguma entrada, algum cálculo, algum algoritmo e um resultado. Concorda comigo? Sim, Feito. No Olerite, quem que é a entrada? os furos, Exatamente, os furos que representam horas. as horas trabalhadas. Que continha ela faz? Não faço ideia. Acho que ela Ela tipo, soma. eu acho que ela soma as horas, algo, ou ela pode, por exemplo, já dar o valor que tu tem que receber, enfim. Vamos assumir que ela faz uma continha de soma, né? Um somatório. Certo. E qual que é a saída? O resultado final. Total de horas. A Uhum. saída a seu resultado é redundante, tá? Então, É o total de horas, então. isso, total de horas. Então você entra com as horas, que são vários números, o Olerite faz a soma e ele te cospe o total de horas, Uhum. né? Então, esse é o conceito de programação. Se uma máquina faz isso, assim, não é um conceito amplo, é um conceito simples, né? É um conceito bem resumido, mas não deixa de ser verdade. Então, se uma máquina faz isso aqui, dá para dizer que ela está tendo está computando? Sim. Dá para dizer que ela está computando, né? Então, a gente volta. Agora eu vou voltar aqui, vou sair da tua máquina, voltei para cá, tá? Então, volta à pergunta: dá para dizer que o Elerite é um computador? Sim. Sim, ele está computando informações. Agora, ela é diferente do nosso computador atual, por quê? Por causa do hardware, né? O nosso computador hoje ele tem um monitor, ele tem Sim, as peças são diferentes. as peças são completamente diferentes, né? Não, concordo. Em geral é quase tudo diferente, mas o ponto mais importante, ele não tem energia elétrica. Ah, sim, Eu acho que claro. não. Eu não sei se o Lerite tinha energia Será que elétrica. não? Pois é, agora fiquei na dúvida, porque eu sei que ele era mais mecânico do que elétrico, mas eu vou ter que dar uma Mas aí olhada. Eu ele posso. funcionava como? Com as pessoas rodando Pois é, né? uma Eu acho que rodana eu. ali? Eu posso estar errado falando que ele não usava. Eu assumi que ele não usava pela idade dele, né? Uhum. Mas eu acho que eu posso estar enganado, ter que dar uma olhadinha, fazer uma pesquisa rápida para você. E enquanto eu pesquiso, vou pesquisar no teu computador para você ver eu pesquisando. A próxima pergunta é: tu lembra mais alguma coisa que é usado o cartão perfurado fora a máquina de Olerite? Não, não lembro. O cartão perfurado, ele foi utilizado até a década dos 70, 80, mais ou menos, até nascimento dos HDs que a gente conhece, tá? Os disco rígido. Esses Hum, HDs aqui que antes eram enormes, esse aqui, ó, que é o uhum, famoso HD de disco, né? Isso aqui não uhum. existia, então o pessoal salvava em fitas magnéticas ou disco perfurado, tá? Então ele, até um 1970, 80, o pessoal usava bastante. Aí foi decaindo. Eu, quando era pequeno, eu falei pra ti, né, que meu pai tinha disco perfurado lá em casa, Tu falou. tá? Então foi usado até um. Hoje em dia não se usa mais que eu saiba, tá? Se o pessoal usa, eu desconheço. Mas é usado fita magnética, que nem fita cassete. É usado para computador, sim. Isso aí, áreas específicas, é muito importante. Não consegui ver se a Olerite consumia energia Não tem elétrica. problema. Mas vamos lá, seguimos. Qual a importância da Segunda Guerra para o avanço da computação? Tinha um negocinho legal na Segunda Guerra que eu comentei e você também escreveu aqui, tu lembra? Pode falar de uma ou duas só no máximo. Ai, ai, ai. Uma só, a mais importante que tu lembra. Segunda Guerra. Tem várias. Eu acho que aquele que calculava o efeito da bomba atômica, né? ENIAC, alguma coisa assim, O nome é ENIAC, certo? E o que que ele fez, por que que foi importante? para calcular mas não era esse para calcular os efeitos da bomba atômica? Não, não, eu falei, o nome tá certo. E o que que ele fez, por que que ele é importante? Tenta, assim, tu tem que me responder mais como
como alguém, assim, não tão superficial. Tem que ser, tipo, Você tenta tem que dar... me responder como alguém inteligente. Não, 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 mas voltado na área de programação, entende? Tipo, eu tô te questionando Entendo. como alguém da área de programação. A tua Hum, resposta tem que conter elementos dessa linha. Eu tô te ai. forçando para isso, assim. Se tu não Bom, lembra, eu ajudo, primeiro que a lógico. Segunda Guerra Mundial, toda guerra, ela faz com que as coisas que estão sendo trabalhadas, estudadas e desenvolvidas, elas Sim. aceleram todo e qualquer processo, Não, né? concordo, Porque se correto. precisa de ferramentas para ganhar a guerra. Então vamos, então sempre que Sim. surge uma guerra, vem coisas novas e mais modernas. É, Então a mais porque surgiu, quem evolui primeiro ganha, né? Então é, não é assim, que venha uma guerra para crescer, mas tipo assim, se a gente não fizer isso, a gente morre. Isso normalmente é um bom motivo para o pessoal para a dar uma pessoa acelerada. pensar, né? É, exato. Então eu Então, concordo. Agora, e o ENIAC? Como que o ENIAC encaixa nessa brincadeira? Aonde que ele foi construído? ai, agora eu não vou lembrar. Estados Unidos. Qual que era o objetivo dele? Vou anotar. Oi? Eu vou anotar aqui. Não, tranquilo. Eu posso. Eu sei porque um dos poucos que eu decorei foi o ENIAC. O que acontece? O ENIAC foi em 1940 e alguma coisa que ele começou a ser desenvolvido. Uhum, O objetivo dele era calcular. Isso foi feito pelo Exército sob sigilo máximo, tá? E isso uhum, foi só liberado para o nosso conhecimento, sei lá, em 1970, 1980, assim, tipo, 40 anos depois o pessoal comentou dele, assim, isso não era, na uhum. época não era tipo assim, não tinha um cartaz, aqui está o ENIAC, assim, seja bem-vindo, não era Sim, assim, sabe? Mas sim. tipo, o objetivo dele era calcular a altura ideal para causar o máximo de morte pela bomba atômica, Uhum. entendeu? Calcular a altura. A altura, exato, porque você não pode explodir ela nem muito baixo nem muito alto. E para isso você faz uma série de equações diferenciais. Entendi. E a equação diferencial era muito complexa. Então, digamos assim, se não me falha a memória, teve um site que falava do poder de cálculo do ENIAC, que era assim, o que o pessoal demoraria 3 anos em fazer conta, ela fazia em um dia, Nossa. porque era tudo na mão, né? Então, olha a velocidade que ela entregava. Era alguma coisa nessa linha, assim, era bastante. Só que o que acontece? O ENIAC, né? Ele foi praticamente um dos primeiros computadores. Ele era muito grande, consumia muita energia, era super, mega, ultra difícil de programar e de fazer funcionar. Mas quando dava certo, trazia todas essas vantagens que a gente já comentou, né? Muitos cálculos que te ajudariam, digamos, a tomar decisões. Tinha mais uma máquina que ajudou a terminar a guerra. Tu consegue lembrar de mais uma ou não? Uma que Não. ajudou a decifrar as mensagens dos nazistas? Ai, que foi aquele rapaz Turing. Turing, exatamente. A máquina de Turing, se não estou enganado. O Máquina de Turing. que ela fazia? Ele conseguiu decodificar o que eles conversavam entre eles pelo final ali das palavras, das frases. Isso, mas Sempre tinha como Um Heil Hitler, né? fala baixinho, né? Vai que o pessoal nos escuta aí e já Não, viramos não, Deus me livre. aula neonazista aqui pro pessoal. Aham, Então, Deus me livre. Deus me livre. Mas é isso aí. Agora, como chamava a máquina dos nazis, tinha um nome. Esse nome é importante. Hum, a máquina deles. Sim, porque não é o que eles conversavam, é o que eles escreviam nessa máquina. Chamava-se Enigma a máquina deles, tá? Enigma, isso mesmo, deixa eu anotar aqui. Isso, chamava Enigma. Se você dá uma lida com calma, tudo isso tá bem explicado em, tipo, todo mundo, assim. Não tem muito, não é difícil, essa informação é fácil, em geral. Tudo bem, aí, se eu não estou enganado, o Alan Turing, ele criou o conceito de computador universal, que eu expliquei para você que não é tão fácil de entender. Tá? De explicar, desculpa, não é tão fácil de explicar. Mas digamos, por que que ele conseguiu desenvolver a máquina? Porque ele estudou aquela menina Lovelace, né? E ele, digamos, ele fez o conceito de computador universal, que é uma coisa parecida com essa que eu te falei, do tipo, entra um sinal, é computado e tem um resultado, tá?
certo. Então, ele criou esse conceito de forma abstrata, ou seja, foi uma evolução da Lovelace que fez com que, digamos assim, ele consiga desenvolver a máquina de Turing, que era um pseudo-computador, mas com um conceito de computação universal, porque não necessariamente tinha memória, não necessariamente era programável, entende? Tinha uns poréns na máquina dele que não era um computador completo, mas era mais um passo de um computador Sim. completo. E ele, assim como a Lovelace, ele contribuiu muito, tá? Se não me falha a memória, o NER que veio depois da máquina de Turing. Se eu não estou enganado, eu acho que foi mais ou menos essa sequência. Então, essa é a importância dessas máquinas e assim foi crescendo a computação. A gente está chegando aqui no final ou na metade? Passamos a metade, ó. Mas se não conseguir terminar hoje, não tem problema. Eu vou tentar terminar hoje para eu dar uma aceleradinha. Ó, aqui ele fala o Era o que... Mark I? O Mark I veio depois, Ah, tá? O tá. Mark I, deixa eu ver, você fez um resuminho aqui, ó. O Mark I eu não decorei, ó. Desenvolvido por Harvard, foi o primeiro computador eletromecânico de grande escala. A quebra dos códigos do Enigma, em particular, demonstrou a máquina. Pá, 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 pá. É que eu acho que o Mark I. Ai, será que a máquina de Turing era o Mark I? Aí você me pegou. Aí É, você me porque eu pegou. acho que eu li alguma coisa sobre isso ontem. Não, pode ser. Pode ser que eu esteja com o nome errado, né? Mas o piazinho que ele fez é isso mesmo. Eu Tá, jurava que era a máquina de Turing, que tinha um nome. Mas eu posso estar enganado, tá? tá, Não. Como eu te falei, tipo, um nomezinho ou outro, às vezes eu não decoro, mas a ideia em claro. geral é isso mesmo, não foge disso. Tá. Seguimos aqui, ó. É, esse negócio de tubo a vácuo, você lembra da importância dele? Lembro que ele, ao invés de gerar luz, ele gerava um gás que fazia com que essa energia fazia funcionar o computador. Era isso, mais ou menos? Digamos assim, ele foi responsável, ele foi utilizado para construir os primeiros computadores. Certo. Entendeu? Então, Uhum. esse é o ponto. Não é nem como ele funcionava, mas a contribuição dele. Qual que era uma característica dele, digamos assim, do tubo a vácuo? O que Como você assim? destacaria? Me fala alguma característica peculiar dele. Não entendi. Como assim? É que o tubo a vácuo, ele tem características, por exemplo, é utilizado Ele era de hoje vidro, que ele tinha uma reação química ali, física, não sei. em termos de programação e computação, que é o que a gente está abordando. É, no que ele se destaca? Por exemplo, hoje em dia não é mais utilizado, certo? Certo. Então, provavelmente, ele era uma tecnologia ruim. Sim. Estou perguntando por que ele era ruim, entende? Era muito grande. Sim, era muito grande. Esse é um ponto bom. Mais algum que você lembra? Por que ele era grande? Não sei. Porque ele era derivado das lâmpadas que a gente utilizava antes. Ah, sim, o formato dele, no Sim, é caso. a tecnologia. A tecnologia era de uma lâmpada que a gente usava para iluminar a casa. É uma Entendi, tecnologia. Não tem como miniaturizar isso aí. Era feito tudo na entendi. mão. Não tem como, tipo, fazer pequeno, sabe? Sim, sim, Inclusive as máquinas que geram o vácuo, que trocam o gás, etc. e tal, se for muito pequeno, não tinha nem tecnologia para fazer isso, entende? sim. Mais algum detalhe que tu lembra? Hum, Eu vou te ajudar. Alto consumo de energia elétrica e alta chance de dar erro. entendi. Quantas vezes não queimou uma lâmpada nossa, daquelas amarelas, um mês depois Sim, você colocou? muitas vezes. Entende? Entende? Então, tipo, ele era sujeito a tudo isso. Alto Certo. custo de energia, alta chance de dar problema e era grande, não tinha como miniaturizar. Tá. Mas, com todos esses problemas, o pessoal conseguiu gerar um computador funcional, mesmo com todos esses montes de pepino aí. Aí, assim, qual tecnologia substituiu ele depois? Ai, eu não, eu visualizo, mas eu não lembro o nome dos. Mas me diz como ele funciona, então, eu te ajudo com o nome. Como que Eram funciona? tipo uns eletrodos, não, eletrodos não, Ai, uns ai, não sei, não vou lembrar. Mas tu não quer arriscar? Porque, assim, esse processo de forçar a mente é importante, não é ruim, tá? Eram.
Ah, eu não vou lembrar o nome agora. Mas não é para lembrar o nome. Me conta como ele funciona, me descreve ele, porque, Uma tipo, placa com ok. vários, com várias. Terminais. Oi? Terminais. Terminais, era uma plaquinha, não sei Fala de assim, qual que é o metalzinho, material. metal pontiagudo, também, tá certo, não tá errado. Porque os terminais são metais pontiagudos, né? Certo. É, o que veio na minha cabeça eu vejo a imagem, mas eu não consigo descrever. Então, eu vou te ajudar. Veja bem, após o tubo a vácuo veio o relé elétrico. Só que o relé elétrico não ficou muito tempo. O relé, digamos, você fazia a mesma coisa que o tubo a vácuo, que era você permitir a passagem ou não de energia. No caso, o tubo a vácuo, ele era energia elétrica. Hoje em dia não é energia elétrica, é um sinal que, claro, usa energia elétrica, mas é tipo, uma voltagem, uma tensão muito mais baixa. Entende? Sim. Antes era tudo elétrico, hoje em dia é eletrônico. E o relé, ele ainda era elétrico, só que ele não precisava de vácuo, não precisava de um tubo, era um relé. Como esse relé que a gente tem hoje, parecido com aquele quando cai energia de casa. Algo nessa linha, assim, sabe? Sim. Só que esse durou muito pouco, não acho que não deu nem 5 anos do relé elétrico. Aí veio uma outra tecnologia chamada transistor, que é o que você está Transistor. tentando lembrar. Transistores. E o transistor, ele fazia o que o tubo de vácuo fazia, o que o relé fazia, só que numa escala muito menor e, digamos assim, num consumo de energia muito menor, Uhum. entendeu? Mas muito mais tranquilo. E Então, fora que ele é menorzinho, né? sim, o que permitiu algumas evoluções mais para frente. Você lembra o que veio depois do transistor? Não. O circuito eletrônico. Circuito Que eletrônico. não existiam circuitos eletrônicos, que é, digamos assim, é um chip, né? Isso que a gente entende hoje como processador, memória, todos eles têm circuitos eletrônicos, que é um negócio, é uma plaquinha verde com um monte de coisa lá dentro que a gente nem Isso. sabe o que é. Isso que vinha na minha mente agora. Mas isso é o de hoje, né? Não no É o passado. circuito eletrônico, não é o transistor. O transistor, digamos assim, Transistor. porque os computadores no passado, eles eram, por exemplo, deixa eu ir na tua máquina rapidinho, ó. Eu vou puxar o Mac 1 da Apple, né? Ó, não sei se você já viu, mas o Apple One, ele não, se não me falha a memória, ele era muito aberto. Ó, isso aqui era um computador, tá? Aqui Certo. tem, aqui tem uma certa quantidade de circuitos eletrônicos, mas ele quase não é miniaturizado. Deixa eu tentar ver se consigo pôr essa imagem maior. Ele não é muito miniaturizado. Tá vendo como tem uma quantidade muito grande? Parece uma salada de fruta, ó. Aham. Tá vendo? Olha o tanto de chips. Esses, tipo assim, eles são até um certo grau de circuito integrado, mas não é tão miniaturizado. Eu acho que dá para dizer que esse aqui é o meio termo entre miniaturização e integração. Tá vendo? Porque se Uhum. você for pegar, por exemplo, hoje uma placa-mãe de computador, você vê que ele tem muito mais. Olha só, peraí, eu quero carregar a imagem maior para você poder ver. Cadê? Isso. Abrir a imagem, uma nova guia. Aí. Então, o que acontece? Por exemplo, esse monte de coisa que tu vê aqui, tá tudo nesse quadradinho aqui, ó. Nossa. Tá vendo? Então, ó, esse cara aqui é tudo aquilo. Tá entendendo o que eu chamo de miniaturização? Aham. Entende? Nós temos mais um aqui, temos mais um aqui. Mas assim, não chega a ser isso aqui. Entende? Então, Aham. os computadores no passado, eles foram se miniaturizando aos pouquinhos. Entende? Aqui é um exemplo de um dos primeiros computadores pessoais, Apple One, que, digamos, pegou um pouco dessa transição. Você até vê uns fios meio louco aqui, ó. Aham. Tá vendo? Então, o transistor, vou voltar aqui na minha máquina. O transistor, ele permitiu que comece a miniaturização dos componentes, tá bom? Entendi. E agora a gente está finalizando, a gente tá finalizando, digamos assim, aqui ele fala primeira geração de computadores. Olha, não faz muito sentido essa pergunta porque a gente já falou sobre isso, né?
qual é a primeira geração. Mas é o que vem na minha cabeça quando você pergunta. Ontem até estava lendo a pergunta, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi IBM. Não, eu acho que o que ele está dizendo assim é, se você for comparar um computador de 1950 para um computador de hoje, quais características desse computador de 1950, tipo ENIAC, são diferentes ou são... Nossa, total, né? Então faz uma lista para mim, eu vou ir no teu computador para anotar. O que que você pega um computador de 1950, compara com hoje e me diz aí, ó, vamos listar umas três diferenças, pode ser? Olha, primeiro ponto já é o monitor que não tinha, né? Perfeito. Não, Acho que eu não tinha monitor, é uma coisa que realmente eu acho que era bem complexo, mas né? como que ele conversava com os programadores? Ele ligava, acendia umas luzes, se eu não me engano, né? E Umas essas luzes, lâmpadas, umas luzinhas, não sim, era? é por lâmpadas. Qual É. sistema ele utilizava para conversar? Ah, Ó, eu já não ia lembrar. sistema Binário. binário. Lembra Aham. que na programação. Não, na verdade, não, desculpa. Eu acho que o ENIAC não era binário, ele era Eu diferente. lembro dos números nas lâmpadas lá, O ENIAC ainda não era binário. Eu acho que eu tô lembrando agora. Então esquece, vou deixar só lâmpada. Assim, tá? é que ele foi uma exceção, entende? Eu acho que ele usava o decimal. O ENIAC ele era programado via decimal mesmo, de 1 a 10. Entendi. Mas dali para frente foi tudo binário. Eu acho que a questão de ser mecânico, né? Ele não, eu não lembro se ele usava energia, mas ele não tinha, ele funcionava com, Vai falando. eu estou tentando lembrar se ele funcionava com as Deixa eu te perguntar, pouca, média ou muita energia? muita, Por quê? porque era grande pra caramba aquilo, não Então eu já era? vou por aqui embaixo. Era grande, tá certo, Grande. era grande, era enorme, certo? E ele Continua, funcionava com, eu não lembro agora se ele funcionava com, pode falar. não, não era transistor, né? Não, porque o transistor veio depois. Ele funcionava o quê? Como é? A gente acabou de falar, meu Deus do céu. Ó, vou pôr a primeira letrinha. Lâmpada lá, as lâmpadas, não. Não, eu coloquei a primeira letrinha ali, ó, pra te ajudar. Válvulas, não. Válvulas, a, Vácuo? vácuo, perfeito. Então essas válvulas, e eu escrevi errado, válvula vácuo, né, que era uma, meu Deus, NA português, peraí. Val, peraí, eu tô escrevendo rápido e me enrolei aqui. Aí, que na verdade era aquela tecnologia que não se usa mais. Sim. Tecnologia ultrapassada. Então, ó, aqui, olha só, você listou principais diferenças, né? Tinha essa tecnologia que ninguém mais usa, que era essas válvulas a vácuo aí. Era muito grande, hoje em dia é pequeno, usava muita energia e conversava por meio tipo de lâmpadas, né? Era a única saída que ele tinha, Uhum. tá? E só para finalizar, eu fiquei curioso. Eu acho que o ENIAC, eu acho que ele usava ENIAC ENIAC Decimal System. Eu acho que ele usava o sistema decimal, sim. É aqui, ó, falei para você, ó. Ele especificamente, ele foi um dos únicos computadores que usavam um sistema de 10 dígitos. Tá Hum. entendendo? Que era de 0 a 9, entendeu? Diferente dos computadores binários que usam 0 e 1. Então, eu falei que ele era binário, eu errei. Ele foi um dos Uhum. únicos computadores, assim, que a gente estuda que usou o sistema decimal, 10 números, que é o que a gente usa no nosso dia a dia. Talvez ele tenha criado o ENIAC para usar decimal, justamente porque talvez ele não quisesse que os Não, nazistas na verdade descobrissem, porque provavelmente eles usavam o sistema binário, né? então eu ia te falar isso. Eu acho que nem existia o sistema binário ainda. Não. Assim, não era consenso usar binário nos computadores. Entendeu? Eu acho que, digamos, como foi um dos primeiros computadores, eu tô desconfiado, porque eu não li toda a história dele, eu tô desconfiado que eles, quando criaram, falaram, eles conversaram, o que que nós vamos usar? E alguém falou, vamos usar de 1 a 10, que é o que a gente usa, né? Uhum. Não se via a vantagem de usar o 0 e 1. Entendi. Talvez, deixa eu ver quando que o Ball, nem lembro,
Matemática booleana. Eu não sei quando que o Bol ele entrou na programação. A gente vai estudar sobre isso um pouco, tá ainda? Ah, mas eu não sei perguntar de forma correta. Em algum momento, o Bol, esse rapaz, né, ele fez com que a matemática booleana, né, o binário, acabe sendo mais vantagem do que o sistema decimal, entendeu? Em algum momento. Só Uhum. que eu não sei fazer a pergunta correta e eu acho que esse momento foi aí próximo do ENIAC, porque o que acontece depois do ENIAC, acho que o Mark I que você tinha comentado, já era binário, se eu não estou enganado. Como eu te falei, eu não decorei essa parte da história bonitinho, certinho, mas eu sei que é por aí, mais ou Entendi. menos. Eu acho que assim a gente vai finalizando nossa aulinha, tá, Gi? Tá bom. Certo? O que que você achou então das perguntinhas e da aula de hoje que Achei fugiu? ótimo, achei muito bom. Eu gosto de conhecer a história para entender as coisas. Eu gosto. Uhum, tá ok. Bem interessante. Então assim, na próxima aula, para não ficar muito repetitivo, eu te proponho eu te proponho duas coisas. Uma, Hum, eu acho que você, quando você responde isso aqui, faz o seguinte, busca onde você quiser. Chat GPT, busca no Google, etc. Mas só escreve o que você lembra. tá, Eu acho que isso pode ser interessante para ti. tá Se bom. você sentiu que esqueceu de alguma coisa, apaga tudo, pesquisa de novo, escreve o que você lembra. Eu Tá, creio que talvez isso acabe contribuindo mais para tá ti. bom. É só uma sugestão Sim, sim, para claro. sedimentar melhor. Uhum, Na próxima aula a gente vai falar um pouco da evolução dos processadores, tá? tá. E eu vou tentar também trazer já, dependendo como a gente evolui, eu vou trazer a composição dos computadores para você conhecer um pouco os componentes internos. Tem que ter uma base, não precisa ser especialista nisso, mas tem que ter uma Legal. base para saber do que o computador é composto. Acho ótimo. Daniel, deixa eu te perguntar. Sim, Fica ruim para você a gente alterar o nosso horário para as 11? fica melhor para mim. Então vamos alterar, porque eu acho que para mim também é um horário, digamos que das 11 ao meio-dia é um horário morto, sabe? Então é melhor para ti também. Para mim é melhor. Isso quarta Das e 10, sábado. às vezes eu tenho reuniões Aham, que começam às 9 e terminam às 10. Então, assim, eu já mato isso aí, eu já não fico preocupada que vou ter que te falar, ai, Daniel, hoje eu vou ter uma reunião, dá para a gente mudar entendi. para as 11, É um entendeu? horário que é mais garantido. É, Não, fechou. Então das 11 ao meio-dia, quarta e sábado, certo? certo. Então tá bom. Alguma dúvida da aula de hoje, Gi? Não, tudo tranquilo. Vou Legal. aproveitar o final de semana para dar uma estudada mais. Isso, ó, lembrando que qualquer coisa, se você me mandar uma mensagem de alguma dúvida, se você quer, por exemplo, precisar de uma outra lista de exercícios ou outro Ah, se conteúdo. você quiser disponibilizar alguma coisa para eu estudar no final de semana, fica à vontade. Aham, você prefere que seja nessa linha de trabalho que a gente está fazendo aqui, ou já posso puxar um pouco de conteúdo para te desafiar, no caso da aula que vem? O que que você prefere? Olha, eu acho que seria bom a gente finalizar essa parte mais teórica primeiro da história. Certo, então vamos tentar dar uma pincelada na próxima aula disso aqui, para bater o martelo, isso? Pode ser? E aí a gente já traz outra coisa. Tá bom. Então vamos fazer assim, ó. Essas perguntas que tá aqui, você iria preferir refazer elas, apagar a resposta e refazer, ou alguma outras perguntas dessa mesma área para contribuir? Como que você se sentiria melhor? Eu vou seguir o que você acha melhor. Eu acho que umas outras perguntas para eu me talvez Trabalhar. reforçar um pouco mais o que a Tá gente bom. viu. Então eu já sei o que precisa. Durante o dia eu vou estar trabalhando isso, tá? Nosso próximo encontro é na quarta. Então você vai ter Tá? alguns dias para ver com calma. Então eu vou trazer outras perguntinhas, vou ver se tem algum outro material que é interessante para contribuir também. Eu te aviso Tá ali no bom. Whats sobre quando tiver finalizado. Acredito eu que até o final da tarde de hoje já está pronto com esse material extra aí. Tá bom, Daniel. Fechou? Muito obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima aula. Um bom fim de. Até. Bom final de semana. Valeu. Tchau, tchau. Ah, e a tua gatinha tá bem? Nossa senhora, quase desmaiei quando fizeram o procedimento. Aí ela veio, ela tá melhor que eu.
Sério? Sim, porque eu não tô acostumado, só por isso, né? Porque os caras Ah, foram bons, foi sim. rápido, ela tá bem, tá comendo, não teve nenhuma reação ao remédio, não vomitou, não espumou, nada, nada. Ela tá se Ai, que recuperando, tá um bom. amor, tá um amor. Depois Que eu vou te bom, que mostrar bom. a hora que ela aparecer aqui, que ela até tava miando um pouco durante a aula e parou, mas de uma hora dessa eu vou te mostrar, tá louca de Ai, bonita. quero ver Eu vou sim. te mostrar, tá linda, linda. E ela, nossa, fez uma diferença grande a castração. Eu acho que ela tá se sentindo melhor também. Que bom, que bom. Sim, vou te Então tá mostrar. bom. Beleza, Gia? Abração, até. Até, Tchau, tchau, tchau. tchau.